Boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que estejam se protegendo, se cuidando. Vocês realizaram, né, a atividade da sequência 13 do EMAI e hoje a gente está gravando esse vídeo com a correção desta unidade, dessa sequência. É importante fazer a correção com atenção, percebendo aonde que errou, por que errou, para que vocês possam sanar suas dúvidas, suas dificuldades, tá bom? Então vamos lá. A primeira atividade da sequência 13 é a 13.1. Você sabia que o estado de São Paulo tem mais de 190 mil quilômetros quadrados plantados entre culturas, pastagens e florestas, destinado ao aproveitamento econômico, o equivale a aproximadamente 38 milhões de campos de futebol. São Paulo é o grande produtor de suco de laranja, de frutas em geral, de soja, de cana-de-açúcar, de legumes e ainda é o terceiro produtor nacional de café. Na tabela abaixo você pode ver alguns números dessa produção. Então tem aqui, né, a produção anual, o produto, de um lado cana-de-açúcar, milho, soja, banana e tomate, e do outro a produção, 181 milhões de toneladas, 3,2 milhões de toneladas, 1,2 milhão de toneladas, 1.140 mil toneladas e 741 mil toneladas. E aí vem as perguntinhas. Então, voltando na tabela, primeiro vai perguntar o que significa o termo tonelada. O termo tonelada se trata de uma unidade de medida, né, de massa, no caso, que a unidade de medida de massa é o quilo, a grama, a tonelada, a miligrama, né? E se trata dessa unidade de medida de massa, onde uma tonelada é equivalente a 1.000 quilos. Letra B. Dentre os produtos mencionados na tabela, qual que teve maior produção? Então, se vocês colocarem, que até na explicação eu falei para vocês, mostrei até a página que estava a tabela, né, de classe e ordem, de valor posicional. Então, se vocês colocarem esses valores na tabela de classe e ordem, vocês vão ver que o produto que teve maior produção é a cana-de-açúcar. E aí pede que escreva, usando somente algarismo, a produção anual de cana-de-açúcar, né? Então, colocando lá na tabela de classe e ordem, então dá 181 milhões, né? E tem esses 3 zeros do mil e os 3 zeros das dezenas simples, centena, dezena e unidade. Atividade 13.2. Zeca é um produtor de legumes e organiza as colheitas em caixas. Ele precisa colocar a mesma quantidade de legumes em cada caixa. Então, ele tem o total de legumes aí, que no caso, na letra A, são 824 tomates, e ele tem que colocar a mesma quantidade em 4 caixas. Como que ele faz para saber quantos tomates põe em cada caixa? Então, ele pega 824 e divide por 4. 8 dá para dividir por 4, então 4 vezes 2 é igual a 8. 8 tira 8 é 0. Abaixei o próximo número a ser dividido, que é o 2. 2 maçãs dá para dividir para 4 pessoas? Não dá. 2 tomates dá para dividir para 4 pessoas? Não dá. Então tem que abaixar um segundo número. Toda vez que eu tenho que abaixar na sequência 2 números, então eu tenho que colocar um 0 lá, né, no resultado, para dar continuidade à divisão. E aí, agora que ficou 24, eu posso ver que número que multiplica por 4 que dá 24. 6 vezes 4, 24. 24 tira 24, 0. Então, serão colocados 206 tomates em cada caixa. Está aí na letra B. São 115 chuchus para colocar em 3 caixas. Então, vamos lá. 1 não dá para dividir para 3, então eu vou fazer por 11. 3 vezes 3 igual a 9. Sobrou 2. Aí abaixou o 5, ficou 25. 25 dá para dividir por 3. Qual o número que dá? 8 vezes 3, que é igual a 24, sobrou 1. Então, vão ser colocados 38 chuchus em cada caixa e vai sobrar um chuchu. Não tem o que fazer com esse chuchu, já que as caixas precisam ter quantidades iguais. Na letra C, são 636 abobrinhas para colocar em 6 caixas. Então, 636 dividido por 6. 6 dá para dividir para 6, então é por 1 mesmo, 6 vezes 1, 6, 6 tira 6, 0. Abaixo o 3.
3 dá para dividir para 6? 3 abobrinhas dá para dividir para 6 pessoas? Não. Então, eu vou ter que abaixar um segundo número. Toda vez que eu abaixo 2 números na sequência, eu tenho que colocar um zero lá, ó. Tá aqui o zero, que a setinha tá até indicando. Coloquei o zero lá embaixo da chave e continuei. Que número que dá multiplicado por 6 que dá 36? 6 vezes 6, 36. 36 tira 36, zero. Então, terá 106 abobrinhas em cada caixa. E na letra D, são 635 rabanetes para colocar em 5 caixas. Então, eu vou pegar 635 dividido por 5. 6 dá para dividir para 5? Dá. Que número que vai dar? 5 vezes 1, 5. 6 tira 5, sobra 1. Abaixo 3. 13 dá para dividir para 5? Dá. Que número que na tabuada do 5 que dá próximo de 13? 5 vezes 2, dá 10, sobrou 3. Abaixou o próximo número a dividir, que é o 5. Setinhas estão indicando aí para vocês. Aí você faz 7 vezes 5, 35. 35 tira 35, 0. Será colocado 127 rabanetes em cada caixa. E aí a questão 2 pergunta assim, quais das caixas ficaram com mais legumes? Né? A que ficou com mais legume foi a caixa de tomates, né? Que foi que ficou com maior quantidade de legumes em uma única caixa, tá bom? Podem voltar aí, observar as respostas, o maior número é o que tem a maior quantidade de legumes. Atividade 13.3. Ao fazer as divisões, Zeca sempre confere o cálculo para verificar se acertou, que é a famosa prova real. Então, ao dividir 166 por 3, ele teve como resultado 55 e restou 1. Para ele conferir, o que ele fez? Ele fez 55, que é o quociente, vezes 3, que é o divisor, mais o 1 do resto, e obteve 166. Aí tem aqui a ilustração para vocês. Você acha que o procedimento de Zeca está correto? Está certinho, né? Tanto na divisão quanto na prova real está certinho. Podemos afirmar que o produto do divisor pelo quociente mais o resto é igual ao dividendo. Então, se eu pegar quociente, divisor e o resto é quociente vezes divisor, mais o resto vai dar o dividendo? Vai sim, tá certinho, isso mesmo. Aí vem uma atividade, né, que deve ser feita como aqui no exemplo. Ó. Eu sei que o quociente, que é o resultado, vezes o divisor, mais o resto dá o dividendo, né? Então, essa operação que eu fiz aqui, vocês vão fazer em todas. É 21, que é o quociente, vezes 3, que é o divisor. Dá 63. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Mais o 2 do resto, igual a 65. Mesma coisa ali, ó. Na segunda linha, 31 vezes 4, mais 3, 127. 36 vezes 6, mais 1, 217. 39 vezes 8, mais 4, 316. E 37 vezes 9, daí não tem resto, 333. Então, basta multiplicar quociente pelo divisor e adicionar o resto quando tiver. E aí você tira a prova real se o resultado da sua divisão está correto. Aqui, ó, quociente, o divisor e o resto soma 65. Atividade 13.4. Leia as informações contidas no texto abaixo. Seu Zeca foi fazer compras no armazém perto do seu sítio. Ele comprou 5,20 metros de arame, 12,5 litros de cloro e 36,4 quilos de ração. O dono do armazém disse ao seu Zeca que na última compra ele ficou devendo R$ 27,50. Agora responda. Seu Zeca comprou mais que 6 metros de arame? E por quê? Não, seu Zeca comprou menos que 6 metros porque ele comprou 5,20 metros. Ele comprou mais ou menos de 12 litros de cloro? Ele comprou mais, ele comprou 12 litros e meio, né? Então, ele comprou mais que 12 litros de cloro. Letra C.
Foram comprados mais que 36,5 quilos de ração? Não, foi comprado menos, né? 100 gramas a menos aí. Ele comprou 36,4 e ali pergunta se foi comprado mais que 36,5. Então, não, comprado menos. Ele ficou devendo mais ou menos que R$ 30. Ele ficou devendo R$ 27,50, então ele ficou devendo menos que R$ 30. Faça uma lista de produtos que vocês acham que podem ser comprados por metro. Aqui eu coloquei alguns exemplos, pode aparecer exemplos diferentes no de vocês. Só tem que se atentar se vocês colocaram realmente o que é vendido por metro, por litro, por quilograma. Então, por exemplo, por metro, terreno, casa, apartamento, tecido, fiação, né? Por litro, refrigerante, leite, água sanitária, suco, água, sorvete, shampoo, condicionador. E por quilo tem mais coisa ainda, carne, pães, pó de café, frios, arroz, feijão, farinha de trigo, né? Tem bastante produtos que é vendido por quilograma. Atividade 13.5. Então, resolva situações apresentadas abaixo, em que Sônia, mulher de seu Zeca, realizou compras no armazém. Ela comprou 2,5 kg de arroz e 1,5 kg de feijão. Quantos quilogramas ela comprou ao todo? Então, 2,5 kg com mais 1,5 kg, 5 com mais 5 dá 10, sobe 1. 2 com mais 1 com mais 1, 4 quilos. Ela comprou ao todo 4 quilos. No açougue, o quilo da carne de panela custava R$ 12,50. Ela comprou 1,5 kg. Então, ela comprou 1 quilo, que custa R$ 12,50, e mais metade de 1 quilo. 1 quilo custa R$ 12,50. Metade de 1 quilo custa metade do valor, então, também. Né? Então, por isso que aqui a gente faz R$ 12,50, que é 1 quilo, dividido ao meio, para descobrir quanto que custa meio quilo. Então, a gente fez a divisão, 6 vezes 2, 12, 12 tira 12, 0, baixou 5, 5 vezes 2, 2 vezes 2, 4, sobra 1. Daí sobrou 1, deu 6,2 e sobrou 1. Nessa conta não pode sobrar. Aqui que eu vou pensar, qual que é a metade de 1? Né? Metade de 1 é 0,5, então eu vou colocar esses 5 lá em cima, vai ficar 6,25. Então, meio quilo é igual a 6,25. Então, se eu somar 1 quilo que ela comprou, que é 12,50, mais 6,25, que é meio quilo, eu vou obter, então, 18,75. Né? Então, ele gastou R$ 18,75 comprando 1,5 kg de carne. Letra C. Sônia também comprou 2 jarras, uma com capacidade para 1 litro e outra com capacidade de 1,5 litro. Sabendo que ela vai fazer 3 litros, as capacidades das jarras serão suficientes para essa quantia? Justifique. Então, se vocês olharem aqui, ó, 1 litro e mais 1,5 litro, 0 com mais 5, 5, 1 com 1, 2. Eu tenho 2,5 litros, né? As duas jarras juntas vão dar 2,5 litros. Se eu vou fazer 3 litros de suco, vai ser suficiente, né? Como ela vai fazer 3 litros, as jarras não serão suficientes para colocar o suco. Vai ficar faltando meio litro, né? Para colocar. Vai ser insuficiente. Depois, na letra D. Sônia comprou cordas para o seu varal de roupas. No seu quintal, há um espaço de 18 metros para o varal. Quantos pacotes de 10 metros ela vai precisar? Se ela comprar um pacote de 10 metros, ela vai ter 10 metros, vai faltar 8 para fazer o varal. Então, ela comprou 2 pacotes de 10 metros, que vai dar 20, e vai sobrar 2 metros, né? Porque só vai usar 18, 18 para 20 sobra 2 metros. Atividade 13.6. Em suas compras, Sônia precisou fazer os seguintes cálculos: 2,3 quilos com mais 1,2 quilos e 2,5 metros com mais 1,7 metros. Veja como que ela realizou. Então, aqui tem 2,3 mais 1,2. Primeiro, ela colocou os números inteiros, ó, 2 e 1, mais os números decimais, 0,3 e 0,2. Aí ela somou 2 com 1 dá 3, 0,3 com 0,2 dá 0,5, dá 3,5. A mesma coisa ela fez do outro, ó.
2 inteiros e 1 inteiro dá 3. 0,5 com 0,7 dá 1,2. Aí ela colocou o 2 aqui, que é o decimal, e somou o 3 com 1, porque o 1 aqui é inteiro, virou 4. Então, primeiro ela somou os décimos, que são os números depois da vírgula, e depois somou os inteiros, né? E aí fez um total. Agora calcule o resultado das adições. 1,2 mais 3,1 é igual a 4,3. Letra B, 5,2 mais 3,7 igual a 8,9. Letra C, 2,7 mais 10,3 é igual a 13. Letra D, 15,03 mais 5,36 é igual a 10,39. Não, aqui 15,03 mais 5,36 é igual a 20,39. Né? Porque aqui, ó, 6 com mais 3, 9, 0 com mais 3, 3, 5 com mais 5, 10, subiu 1 lá em cima, 1 com mais 1, 2. E letra E, 4,5 mais 3,64. Então, 4 com 0 é 4, 6 com 5 é 11, subiu 1, 4 com mais 3, na verdade pode ser 4 com mais 4, porque você pega esse 1zinho que está aqui em cima e coloca junto com 3, 4 mais 4 igual a 8. 8 e 14, né? Então, é só somar, como na adição normal que vocês fazem, respeitando somente as vírgulas na hora do resultado, né? Então, onde tem vírgula, tem que manter a vírgula. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido dos números decimais, tem videoaula, teve a aula na televisão, então, mas qualquer dúvida vocês entrem em contato, a gente está à disposição. Fez a correção, percebeu que ainda não entendeu, que está com dificuldade, procure as professoras, tá bom? Tchau, gente. Boa tarde. Bons estudos para vocês.